Bom, meu nome é Matheus, eu vim aqui fazer uma síntese rápida do artigo Avaliação da madeira Eucalyptus canudinis denrim e Eucalyptus urophyles de Blake em ensaios de usinagem visando a produção moveleira para a disciplina de Laboratório de Tecnologia de Fabricação Mecânica 1. Bom, esse trabalho ele todo dá um enfoque, principalmente nas duas plantas, com motivação de estar sendo realizados ensaios nos corpos de provas que vão ser gerados. Mas a gente vai dar um enfoque maior nesse vídeo, principalmente já que ele é para a disciplina de Laboratório de Tecnologia de Fabricação Mecânica, nos processos, nos ensaios que foram realizados. Mas apresentando um breve conceituação do que vai ser mostrado, né? Esse estudo ele acaba utilizando essas duas plantas, sendo que são madeiras de clone, ou madeiras geneticamente modificadas. Uma é a Eucalyptus urophyles de Blake, e aí é pegado duas amostras com a idade de 6 e 8 anos, e a outra é a Eucalyptus camuldinus denrim, de 10 anos. Sobre a indústria, focado na indústria de móveis, né, já que é onde ele quer estar atingindo com esse artigo, o setor moveleiro no Brasil ele é caracterizado por ser uma pequena microindústria. Então, é uma indústria familiar e principalmente que tem muita agregação de mão de obra. Então, não é uma indústria que vê a automação do sistema, não vê tecnologia aplicada no sistema de forma a ter uma larga produção. Contudo, grande parte da madeira de eucalipto disponível ainda no Brasil, para piorar, ela não é ideal para a indústria moveleira, porque os principais consumidores dessa madeira é a indústria de celulose e a indústria de energia. Então, não há uma preocupação com dimensionamento ou com o estado superficial, acabamento da peça. Com isso, tem ainda o problema do profissional. Os ensaios de usinagem, a verificação de qualidade, ele acaba sendo feita totalmente subjetivamente e dependente do profissional que se está atuando. Óbvio que existem linhas de pesquisas que vêm com visão computacional, inteligência artificial, datar melhor essa qualidade dessa madeira. Contudo, é uma coisa que na indústria noveleira não faz parte da realidade, visto que lá existe pouca implicação de tecnologia no processo de fabricação. Mas agora, falando um pouco sobre o processo de fabricação. A madeira ainda tem um grande problema, que é a trabalhabilidade dela, que é o que acaba justificando a validação, a verificação de qualidade de forma subjetiva por parte do profissional. A madeira, ela apresenta a dificuldade de que, dependendo da espécie, de alguns parâmetros de crescimento, da idade da madeira, as propriedades mecânicas delas são totalmente diferentes e divergentes. Então é necessário que se faça um estudo de espécie para espécie, com cada características, para que se levante configurações de velocidade de corte, ferramenta de corte, profundidade de corte, a partir disso. Então, existe toda essa problemática, principalmente as novas madeiras inseridas no mercado, igual essa modificada geneticamente. Mas, falando ainda agora já sobre o processo, né, já falando sobre os ensaios e os métodos para que se alcançasse, antes disso tudo, para que se fizesse os ensaios, era necessário gerar os campos de prova. Para isso, seguiu a normativa ASTM-D 1666-87. Vale ressaltar que eu não vou dar detalhes a esse preparo do corpo de prova, porque não foi trazida, não foi trazida a disciplina esses processos, a avaliação desses processos, o estudo sobre esses processos. Então, vou estar mais focado nos ensaios para estar mostrando os processos que a gente anda estudando aplicados aqui. Mas, bom, sobre os ensaios foram realizados vários, mas o que a gente vai focar vai ser principalmente fresagem e furação. Outros que foram aplicados foram corte paralelo e transversal às fibras, aplanamento, furação para espiga, furação para cavilha e moldura. E aí, a gente consegue ver esse corpo de prova que vocês estão vendo em tela, onde a gente tem nele CPAR, o corte paralelo, CTRS, o corte transversal, FRES, a fresagem, APLN, o aplanamento, FURS, furação, FESP, furação por espiga, FKV, furação por cavilha e molde moldura. Então é esse corpo de prova que vai ser avaliado. E como foi feita a avaliação? Basicamente, a mesma normativa que preparou as amostras e que fez todo o processo para essas madeiras que são novas ao mercado, relativamente novas, foi utilizada para madeiras tradicionalmente aplicadas na indústria. E aí se montou-se uma banca com 5 profissionais do Senai que já trabalham com a indústria, já trabalharam ou têm experiência com a indústria moveleira ou com a indústria de madeira. E aí eles avaliaram utilizando essa tabela que vocês podem ver aqui em tela. Sendo a nota variando de 1 a 5, sendo 1 excelente e 5 muito ruim, também fazendo suas análises de defeito. Mas, bom, falando um pouquinho sobre o processo, o que vai ser cada parte que vai ser aplicada, né, como é que foram as características do processo de usinagem. Na fresagem, utilizou-se uma túpia de mesa com 2 fresas desintegráveis de 8 dentes, sendo
1.000 de diâmetro, 18 mm de altura e 37 mm de distância entre os dentes. Velocidade de avanço manual e a rotação do motor em 18.000 RPM. A profundidade de corte já foi de 2,5 mm. Pegando a furação, que é nosso outro enfoque, utilizou-se uma furadeira múltipla com brocas helicoidais em aço com diâmetros de 6, 8 e 9,5 mm e rotação de motor de 1.710 RPM. E também foi utilizada uma furadeira de coluna com uma broca chata de 35 mm com rotação do motor de 1.750 RPM, realizando furos passantes e não passantes, como dito anteriormente, com profundidade de 10 mm. A velocidade de avanço também manual. Para todos os processos, a velocidade de avanço foi manual, mesmo que eu não estou dando ênfase aqui. Mas, com isso, realizando esse processo, foi possível alcançar resultados e datá-los nessa tabela, onde tem que deixar-se claro que nós temos a letra A sendo a Eucalyptus urófila de 6 anos, B, a Eucalyptus urófila de 8 anos e C, a Eucalyptus camudiensis de 10 anos, nessa guia aqui de clone. Foi dada a nota de acordo com aquilo e tirada a média nela. Vale ressaltar que aqui já dá para ver um detalhe muito importante, que é que as peças aprovadas todas foram. Então, todas as 3 madeiras que foram avaliadas, mesmo 2 sendo da mesma espécie com idades diferentes, apresentaram qualidade suficiente para que se tenha aplicação na indústria moveleira. Mas, bom, vamos pegar foi pego um gráfico melhor dimensionado para que a gente consiga tirar conclusões mais fáceis e a gente consegue chegar nesse gráfico que vocês estão vendo aí. É possível perceber que a furação apresenta a maior distoância entre os dados de máximo e mínimo. Mas, pegando ainda de forma mais específica os resultados e discutindo eles de forma mais específica, verificou-se que as amostras na fresagem, pegando ela por agora, obtiveram notas 1 ou 2, ou excelentes, ou 50% de defeito. De acordo com a análise de variância e teste F, há 5% de significância que não houve diferença significativa entre a Eucalyptus camudiensis de 10 anos e a de 6 anos, e a Eucalyptus urófila de 8 anos no ensaio de fresagem. Em relação aos defeitos observados nesse ensaio, verificaram-se com pouca frequência a queima de superfície, aspereza de corte, marcas na superfície e lascamento. Isso é meio traçando principalmente pensando no funcionamento da fresa, é meio óbvio, mesmo que no aço tenha uma dificuldade em haver queima de material, na madeira é muito mais fácil, principalmente por haver fibras, é muito mais fácil que haja o lascamento ou criado uma aspereza de corte ou marcas de superfície. Então, é característico próprio do material que isso aconteça e também do movimento no processo de usinagem. Já falando agora sobre a furação, essa que deu a maior divergência, né? Todas as amostras se apresentaram qualidade de 1 ou 2, então ou excelente ou bom. Contudo, a Eucalyptus urófila de 8 anos apresentou um melhor desempenho, comprovado pela média e número de peças aprovado com nota 1, que é excelente, diferindo estatisticamente dos demais, que acabaram tendo o mesmo modelo estatístico e a mesma probabilidade, fazendo também os testes de variância e o teste F. Vale dizer também que aqui não foi dito no trabalho quais os danos encontrados em maior proporções ou menor proporções, mas é esperado que se tenha danos similares ao que se viu na fresa, visto o processo mesmo de furação, com adentro de esmagamento provavelmente das fibras, mas não é possível afirmar, pois não é datado no artigo. Agora, realizando de forma geral uma conclusão do trabalho, é possível perceber que o clone de Eucalyptus urófila com 8 anos apresentou melhor desempenho em relação a todos os outros processos, visto que principalmente o grande potencial de aplicação dele na indústria moveleira. Contudo, o Eucalyptus urófila de 6 anos não apresentou esse desempenho, o que é justificado no artigo por conta da divergência de idade, sendo que essa Eucalyptus urófila de 6 anos, sendo mais juvenil, apresentou menor resistência aos processos de usinagem. Já o clone Eucalyptus camudiensis de 10 anos apresentou resultado similar ao de 6 anos, o que não é muito justificável, visto que como tem uma maior idade, as fibras poderiam estar mais juntas e se suportar melhor aos esforços de usinagem. Contudo, vale sempre ressaltar, a Eucalyptus urófila é encontrada ali na região da Indonésia e do Timor, enquanto a Eucalyptus camudiensis é encontrada na Austrália. Então, são espécies diferentes, o que valida totalmente a justificativa anterior de que espécies diferentes precisam de análise do processo, de variáveis do processo específicas. Então, acredito que uma das melhorias desse trabalho poderia exatamente vir com foco nisso. Trazer variação das ferramentas de corte, variação dos parâmetros de usinagem, para que se busque encontrar as melhores especificações para o clone Eucalyptus camudiensis de 10 anos, para que alcance às vezes um desempenho similar ao Eucalyptus urófila ou até mesmo superior.